Capitão América 133 foi lançado aqui em junho de 1990. Eu comprei no sebo faz pouco tempo essa revista por causa da capa do Mestre do Kung Fu, né? Um personagem que eu gosto bastante e um personagem clássico, né? Sempre que você lembra dele, você está associando a heróis da TV, a histórias assim da época de ouro da Abril e tal, né? E é legal que a editora Abril deu aqui a capa para ele na última edição, né? Capa bem legal. E antes de chegar nele, vai ter ainda uma história do Capitão América. Aqui ele vai estar ajudando o Nômade. O Nômade ainda numa versão antigona dele, um uniforme bem tosco assim. E o Nômade tinha ido lá ajudar o irmão de uma amiga dela lá que estava envolvida com tráfico num iate, assim, num navio. E ele acaba sendo descoberto e jogado no mar tal. E aí alguém pede ajuda pro Capitão América e ajudar ele e tal. Então vai os dois assim enfrentar esses caras. Enfim, todos os anos 80 era o tráfico de drogas, né? Eles eram os zumbis, os nazis da época lá. É aqui o uniforme antigo do Nômade. Eu acho muito tosco, é muito cafona, mas é engraçado. E outra coisa que acontece nessa edição é que o Nômade, ele, sem o Capitão América ver, ele causa um incêndio lá no navio que acaba matando uma pá de gente lá dos bandidos, enquanto o Capitão América tava falando pra ele, não vamos matar ninguém e tal, e ele deixa quieto lá, né? Ele não fala nada pro Capitão América, foi ele que começou esse incêndio aqui. No final, o Capitão América pergunta e ele desconversa e tal. A história do meio vai ser essa fase dos novos defensores, que é uma fase muito estranha. Tem o Anjo, tem o Fera, tem uma das Valkyrias lá do Thor, mas os personagens que eu nem lembro direito assim. E estão lá em Nova York e tal, e enfrentando esse cara com uma espécie de uns poderes sobrenaturais, assim. Então, assim, a história é ok e tal, mas é uma fase bem específica, né, dessa parte dos defensores, né? Não vai ser aqueles defensores tão clássicos assim, mas vai ter lá a participação do Doutor Estranho e tal, ou pelo menos o Doutor Estranho tá pelas redondezas assim e tal. E aí chega para a última história mesmo do Mestre Kung Fu. Isso saiu na revista americana número 125. Só que assim, o escritor principal dele, o Doug Mankey, ele eu acho que terminou no 118, coisa assim. Eu acho que ele. As vendas estavam caindo, né? Por isso que eles cancelaram no 125, mas o Doug Mankey ele não quis escrever até o final, ele saiu um pouco antes. Então, assim, vai esse outro escritor aqui, o Zelenet, fazendo essas últimas edições, acho que do 119 até o 125. E aqui ele mostra o mestre do Kung Fu cheio de remorso, cheio de dúvidas espirituais por ter matado o pai e tal. Então, meio que tentando encontrar uma paz de espírito, né? Ele vai lá e volta pro santuário lá do pai dele, onde ele enfrentou tal, e eu acho que acabou matando. Eu não acompanhava essas histórias. Um dos comentários que eu vi é que, como tinha mudado esse escritor nessas últimas edições, o final é um pouco desconectado com o desenvolvimento do caractere, de outras coisas, de histórias que estava acontecendo com o Mestre Kung Fu. Mas mesmo assim, eu acho ainda uma história legal, eu gosto da arte também, não vai ser as melhores artes que já teve no Mestre Kung Fu, mas acho que combina com ele. Vai ter assim principalmente aqui no final, onde ele vai enfrentar como se fosse uma espécie de assassino com os poderes de ilusão, acho que é mandado pela mãe dele, que a mãe dele também estava puta com ele, porque não tinha se tornado, né, o filho que devia ser. Então ele começa a atormentar o espírito aqui do mestre do Kung Fu enquanto vai ter uma batalha com ele. E nessa batalha eles vai estar lá, né, fazendo aquela revisão assim da história do personagem e tal, até que eles têm o mestre Kung Fu ele rompe essa ilusão, né, e vai ter esse duelo assim na perto, perto da praia, assim, com as ondas do mar passando e tal, e ele vai ser quase derrotado, até que é salvo por uma tempestade, e meio que essa tempestade banhando ele
para ele fica como se fosse um significado de purificação, de renovação, tal. Ele fala, não, agora eu vou deixar o passado para trás e não vou ficar mais sofrendo lá por causa do meu pai. Ele termina essa fase dele aqui lá vivendo pacificamente como um pescador aqui nesse vilarejo aqui oriental, tal. E eu sempre associo o Mestre do Kung Fu a isso, né? Esse personagem mais anos 70, cabeludo, tal, lembrando aqueles filmes de Kung Fu que passava na Record, tal. Então, quando eu vejo uma história moderna do Mestre Kung Fu, já tá ele com cabelo curto, coisas assim, já para mim parece um pouco fake, tal. Então, Mestre de Kung Fu para mim sempre vai ser esse classicão aqui. E acho que a Panini republicou algumas coisas, essa fase clássica do Mestre Kung Fu, mas essas últimas histórias, elas não têm muita relevância, assim. Então, também vai ser outro material, só aqui nos formatinhos.